Você sabia que é possível ter um chamado divino, um propósito celestial para a sua vida, e ainda assim passar anos andando em círculos, presa em um ciclo de frustração e estagnação? Você sente o eco desse chamado em sua alma, aquela sensação de que foi criada para algo mais, mas na prática, sua vida parece um deserto, onde as promessas de Deus parecem miragens distantes. Se isso descreve você, preste muita atenção, porque o que Deus quer te revelar hoje pode ser a chave que destrancará as portas do seu destino. Existe um conjunto de erros, 5 erros fundamentais, que impedem que a maioria das mulheres escolhidas por Deus vivam a plenitude de seu chamado. Não é falta de sinceridade, não é falta de desejo. São erros sutis, muitas vezes disfarçados de sabedoria, proteção ou prudência, mas que atuam como veneno silencioso, neutralizando o poder de Deus em sua vida. O reverendo Billy Graham alertava sobre os perigos de tentarmos fazer a obra de Deus com os métodos do homem, e é exatamente sobre isso que o Espírito Santo quer nos confrontar hoje. Esta mensagem não será fácil. Será um confronto em amor, uma cirurgia na alma. Vamos expor as mentiras que você tem acreditado, os atalhos que você tem tentado pegar e as dependências que têm te mantido acorrentada. Mas eu te prometo, se você ficar até o final, se você permitir que a palavra de Deus penetre em seu coração, você sairá daqui não apenas com o diagnóstico dos erros, mas com o remédio divino para a cura. Você entenderá o que precisa parar agora para que o seu chamado finalmente possa florescer. Antes de começarmos essa jornada de libertação, quero que você faça algo profético. Inscreva-se neste canal como um sinal de que você está pronta para receber o que Deus tem para você. E comente aqui embaixo de qual cidade ou país você está nos assistindo, para que eu saiba que estamos juntas nesta batalha. Agora, prepare o seu espírito, porque a palavra de Deus virá como uma espada de 2 gumes. O primeiro e talvez mais perigoso aspecto deste erro que sabota o seu chamado é o que eu chamo de o erro da autossuficiência. Você já se pegou pensando assim: eu preciso de mais um curso para estar pronta. Se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia fazer a obra de Deus. Preciso do contato daquela pessoa influente para que meu ministério decole. Esses pensamentos, embora pareçam lógicos e prudentes aos olhos do mundo, revelam uma confiança perigosa em ferramentas terrenas para construir uma obra celestial. E aqui está a verdade que precisa te libertar. O chamado de Deus nunca poderá ser cumprido na força do seu braço, com a sua própria sabedoria ou com os seus próprios recursos. A autossuficiência é o veneno sutil que diz que você está no controle. É a voz que sussurra que seu sucesso depende do seu esforço, da sua inteligência, da sua capacidade de planejar e executar. E ao acreditar nessa mentira, você, sem perceber, fecha a porta para o poder sobrenatural de Deus. Billy Graham costumava dizer que a obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca terá falta dos recursos de Deus. Mas o oposto também é verdade. A obra de Deus, feita à nossa maneira, sempre será limitada pelos nossos recursos escassos. Pense na história de Gideão, em Juízes capítulo 7. Deus o chamou para libertar Israel dos midianitas. Gideão reuniu um exército de 32 mil homens. Aos olhos humanos, era um bom começo. Mas o que Deus fez? Ele disse: é gente demais. E reduziu o exército para 10 mil. E ainda assim Deus disse: é gente demais. E no final, Gideão ficou com apenas 300 homens para enfrentar um exército incontável. Por quê? Deus mesmo explica: para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Juízes 7:2. Deus precisou esvaziar Gideão de toda a sua confiança na força humana, em números, em estratégia militar, para que quando a vitória viesse, não houvesse dúvida alguma de que fora um milagre divino. A glória pertenceria somente a ele. Mulher, será que Deus não está tentando fazer o mesmo com você?
Será que ele não está permitindo que seus planos fracassem, que seus recursos se esgotem, que suas conexões falhem, precisamente para te ensinar a parar de confiar em sua própria força e a depender radicalmente dele? O erro da autossuficiência te leva a calcular, a planejar, a controlar, mas o chamado de Deus te convida a crer, a obedecer, a confiar. Quando você tenta viver seu chamado com base em suas próprias credenciais, você se torna vulnerável à exaustão e ao esgotamento. Você carrega um fardo que não foi feito para você carregar. Jesus disse: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11:30. Se o seu chamado parece um peso esmagador, é muito provável que você esteja tentando carregá-lo com suas próprias forças. Você está tentando ser o gerente de uma obra cujo dono é o Deus Todo-Poderoso. Pare agora de olhar para o que você não tem. O diploma que falta, o dinheiro que não chegou, o apoio que não veio, e comece a olhar para aquele que tem tudo e é tudo o que você precisa. Pare de fazer listas de pré-requisitos humanos para começar a obedecer ao que Deus já te chamou para fazer hoje. A sua qualificação não vem de um certificado na parede, mas do selo do Espírito Santo em sua vida. A sua provisão não vem de uma conta bancária, mas do Deus que é dono do ouro e da prata. A autossuficiência te mantém presa no natural, mas o seu chamado é para o sobrenatural. Para viver o sobrenatural, você precisa abandonar as ferramentas do natural e abraçar as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10:4. E a primeira dessas armas é a dependência humilde. É chegar diante de Deus e dizer: "Senhor, eu não posso, mas eu sei que Tu podes. Eu não sei como, mas eu confio que Tu sabes o caminho. Usa-me, apesar de mim mesma." Essa rendição é o primeiro passo para sair da estagnação, mas há um segundo erro, intimamente ligado a este, que aprisiona muitas mulheres em um ciclo de comparação e insegurança, impedindo-as de abraçar a singularidade de seu próprio chamado. E é sobre essa armadilha mortal que vamos falar em seguida, e você entenderá por que olhar para os lados pode ser o maior obstáculo para avançar em seu destino. Após confrontarmos o erro fatal da autossuficiência, chegamos a uma armadilha ainda mais sutil e devastadora, uma prisão invisível onde muitas filhas de Deus, com chamados preciosos, se encontram acorrentadas: o erro da comparação. Em nossa era de mídias sociais, onde vidas editadas e sucessos selecionados são exibidos 24 horas por dia, a tentação de se comparar é quase irresistível. Você olha para o ministério de outra mulher e pensa: por que Deus não me usa como a usa? Você vê o aparente sucesso de outra e questiona o seu próprio progresso. Você admira os dons de outra e despreza os seus. E a cada comparação, um pouco da alegria do seu próprio chamado é roubada. A cada olhar para o lado, você perde o foco do caminho que Deus traçou unicamente para você. A comparação é um veneno espiritual, porque ela faz duas coisas terríveis. Ela gera orgulho ou ela gera insegurança. Se você se compara com alguém que parece estar atrás de você, você se enche de um orgulho sutil, de uma falsa sensação de superioridade. Se você se compara com alguém que parece estar à frente, você é inundada por um sentimento de inadequação, de inveja, de desânimo. Em ambos os casos, o foco sai de Cristo e se volta para o eu e para o outro. E um chamado divino não pode florescer nesse solo contaminado. Billy Graham, um homem que poderia facilmente ter se comparado com outros grandes evangelistas de sua época, entendia a importância de manter os olhos fixos em sua própria raia, em seu próprio chamado. Ele disse: "Deus nos deu a todos um trabalho a fazer, e não há tempo para ciúmes ou críticas. Apenas faça o seu trabalho." Que sabedoria profunda! Lembre-se da história de Davi e Saul, em 1 Samuel 17.
Quando o jovem Davi se ofereceu para lutar contra o gigante Golias, o rei Saul, com a melhor das intenções, tentou vesti-lo com sua própria armadura real, seu capacete de bronze, sua couraça. Era uma armadura provada em batalha, a melhor do reino. Mas o que Davi disse? Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E ele tirou aquela armadura. Davi sabia que não poderia vencer a batalha de Deus usando as ferramentas de outra pessoa, mesmo que fossem as ferramentas do rei. Ele precisava usar o que Deus lhe dera, uma funda e 5 pedras lisas. Ele precisava confiar na sua própria história com Deus, nas vitórias contra o leão e o urso. Mulher, pare agora de tentar vestir a armadura de Saul. Pare de tentar imitar o chamado, os dons, o estilo, a personalidade de outra mulher que você admira. O chamado dela foi feito sob medida para ela, assim como a armadura de Saul. O seu chamado é único, feito sob medida para você, com suas experiências, seus dons, sua história, suas fraquezas e suas forças. Deus não quer uma cópia. Ele quer o original que ele criou em você. Quando você se compara, você desonra o Criador. Você está, em essência, dizendo a Deus: o Senhor errou comigo. O Senhor deveria ter me feito como aquela outra pessoa. Que afronta ao Deus soberano que te teceu no ventre de sua mãe e que planejou cada um de seus dias. A comparação é uma forma de incredulidade. É duvidar da sabedoria de Deus em sua distribuição de dons e chamados. O antídoto para a comparação é o contentamento grato. É olhar para o que Deus te deu, seus dons, sua história, sua esfera de influência, por menor que pareça, e dizer: obrigada, Senhor. Usa o que eu tenho para a tua glória. É focar em ser a melhor versão de você mesma para Cristo, e não uma imitação de segunda categoria de outra pessoa. A liberdade que vem quando você para de se comparar é extraordinária. Você é livre para celebrar o sucesso dos outros, porque o sucesso deles não diminui o seu. Você é livre para ser autêntica, para usar seus dons únicos, sem pedir desculpas. Você é livre para correr a sua própria corrida, no seu próprio ritmo, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. E aqui está o segredo. Quando você para de olhar para os lados e começa a olhar firmemente para cima, para Deus e para frente, para o caminho que Ele traçou para você, sua jornada ganha uma velocidade e uma eficácia que a comparação sempre impediu. Você sai da estagnação da insegurança e entra no movimento do propósito. Mas para manter esse movimento, é preciso lidar com um terceiro erro. Um erro que nos faz supervalorizar o destino e desprezar a jornada. Um erro que nos rouba a alegria do processo de Deus. E vamos expor essa armadilha agora. E você aprenderá o valor sagrado do processo. Nós já confrontamos a autossuficiência e a comparação. Mas agora chegamos a um erro que atua como um câncer na alma. Uma fortaleza que o inimigo ama construir no coração da mulher de Deus para impedir seu avanço. O erro da ofensa retida, a recusa em perdoar. Você já foi profundamente ferida, traída por alguém em quem confiava, caluniada, rejeitada, incompreendida? A dor é real, a injustiça pode ter sido grande. Mas o que você faz com essa dor pode determinar o futuro do seu chamado. Muitas mulheres, com toda a razão, sentem-se justificadas em guardar mágoa, ressentimento, amargura. Elas pensam: eu tenho o direito de me sentir assim. O que fizeram comigo foi imperdoável. E ao fazer isso, elas, sem perceber, bebem diariamente de um copo de veneno, esperando que a outra pessoa morra. A falta de perdão não fere primariamente o ofensor. Ela acorrenta a vítima. Ela constrói um muro ao redor do seu coração que impede que a graça de Deus flua livremente em você e através de você. Billy Graham sempre pregou sobre a centralidade do perdão no Evangelho. O perdão que recebemos de Deus através da cruz de Cristo é o fundamento da nossa fé. E como fomos perdoados, somos chamados a perdoar.
Jesus foi enfático em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso não significa que perdemos nossa salvação, mas que a falta de perdão cria um bloqueio em nosso relacionamento com Deus, uma barreira em nossa comunhão com o Pai. Como a ofensa retida impede o seu chamado? Primeiro, ela te mantém presa ao passado. Enquanto você rumina a ofensa, você está energeticamente e emocionalmente conectada à pessoa e ao evento que te feriu. Você não consegue avançar para o novo de Deus porque está constantemente olhando para trás. Segundo, ela abre uma porta legal para o inimigo. A amargura, o ressentimento e o ódio são terrenos férteis para a opressão demoníaca. O inimigo usa essas brechas para te atormentar com pensamentos, para te encher de ansiedade, para roubar sua paz e sua alegria. Terceiro, ela te torna um canal obstruído. Deus quer usar você para levar cura, restauração e o amor dele aos outros. Mas como você pode ser um canal de graça se o seu próprio coração está obstruído pela amargura? Como a água pura pode fluir de uma fonte contaminada? Quarto, ela te impede de ter a autoridade espiritual que Deus quer te dar. A autoridade vem de um coração limpo e de um relacionamento desimpedido com Deus. A falta de perdão compromete ambos. Pare agora de justificar sua falta de perdão. Pare de dizer que o que fizeram com você é imperdoável. Lembre-se do tamanho da dívida que Deus te perdoou em Cristo. Ao lado dela, qualquer ofensa que recebemos se torna pequena. Perdoar não é dizer que o que a outra pessoa fez foi certo. Não é esquecer a dor. Não é necessariamente restaurar o relacionamento. Perdoar é uma decisão. É uma escolha de entregar o ofensor e a ofensa nas mãos de Deus, o justo juiz. É liberar a pessoa do seu julgamento e se liberar do fardo da amargura. O perdão é um ato de obediência que te liberta. Pode ser um processo, pode exigir oração, pode exigir a ajuda do Espírito Santo para arrancar essa raiz profunda. Mas é um passo indispensável para quem quer viver a plenitude do seu chamado. José do Egito é o exemplo máximo. Ele foi traído, vendido, esquecido, falsamente acusado. Ele tinha todos os motivos para ser um homem amargurado. Mas ao reencontrar seus irmãos, ele disse: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Ele escolheu o perdão e, por isso, pôde ser o instrumento de salvação para a sua família. Se há uma ofensa que você está retendo, hoje é o dia da sua libertação. Entregue-a no altar de Deus. Peça a Ele que cure seu coração e te capacite a perdoar. Ao fazer isso, você removerá uma das maiores âncoras que te impedem de navegar para as águas profundas do seu propósito. E uma vez livre desse peso, você estará mais preparada para lidar com o próximo erro, a impaciência com o tempo de Deus e o desprezo pelo seu processo. Você já se sentiu impaciente com Deus, frustrada porque o seu chamado parece estar demorando demais para se cumprir? Você olha para o futuro, para a promessa que Deus lhe deu, para o palco onde você acredita que deveria estar e sente uma angústia, uma ansiedade por chegar lá o mais rápido possível. Se essa inquietação é familiar para você, preste muita atenção, pois estamos prestes a desmascarar o terceiro erro que impede o florescimento do seu chamado. O erro de desprezar o processo, a busca ansiosa pelo palco, ignorando o valor sagrado do bastidor. Nossa cultura é obcecada por resultados instantâneos, por sucesso da noite para o dia, por visibilidade. Queremos o microfone sem ter aprendido a orar no secreto. Queremos a liderança sem ter aprendido a servir com humildade. Queremos a colheita sem ter tido a paciência de semear e regar. Em suma, queremos o palco,
mas desprezamos o processo de preparação que acontece no bastidor. E este, minha irmã, é um erro fatal. Billy Graham, um homem que pregou para multidões, sabia que o poder de sua mensagem no palco era diretamente proporcional à profundidade de sua preparação no bastidor, em horas de oração, estudo e comunhão com Deus. Ele entendia um princípio divino fundamental. Deus está infinitamente mais interessado em quem estamos nos tornando no processo do que na rapidez com que chegamos ao destino. O caráter precede o chamado, a preparação precede a promoção. O problema de desprezar o processo é que tentamos saltar etapas que são cruciais para a nossa formação. E ao fazer isso, chegamos ao nosso destino despreparadas, imaturas e vulneráveis. Deus, em seu amor protetor, muitas vezes nos mantém no bastidor, no anonimato, no deserto, por mais tempo do que gostaríamos, precisamente para nos forjar, para nos ensinar, para nos fortalecer. Ele sabe que uma promoção prematura pode ser a nossa ruína. Pense em Davi. Ele foi ungido rei quando era apenas um jovem pastor. A promessa estava sobre sua vida, mas entre a unção e o trono houve um longo e doloroso processo. Ele teve que voltar a cuidar das ovelhas, teve que enfrentar Golias, teve que servir a um rei ciumento e assassino, teve que fugir para o deserto, viver em cavernas, liderar um bando de homens endividados e descontentes. Por que Deus permitiu tudo isso? Porque cada uma dessas experiências no bastidor estava forjando nele o coração, o caráter, a sabedoria e a resiliência de um rei. O deserto foi sua escola de liderança. A perseguição foi seu teste de dependência. Se Davi tivesse ido direto da unção para o trono, ele teria sido um rei arrogante, inexperiente e despreparado. O processo o tornou quem ele precisava ser para cumprir seu chamado. Pare agora de amaldiçoar o seu deserto. Pare de reclamar do seu processo. Pare de olhar com ansiedade para o palco que você acha que merece e comece a enxergar a mão de Deus no seu bastidor. O que Ele está tentando te ensinar nesta estação de anonimato? Que caráter Ele está forjando em você através desta dificuldade? Que dependência Ele está cultivando em você através desta espera? A Bíblia nos diz em Tiago 1:4, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. O processo da espera, da dificuldade, da preparação, é a maneira de Deus nos aperfeiçoar. Se você tentar apressar o processo, você chegará ao seu destino incompleta, faltando em alguma coisa, e essa falta poderá comprometer todo o seu chamado. Abrace a sua estação atual, por mais humilde ou difícil que pareça. Se você está no campo cuidando de poucas ovelhas, seja a melhor pastora que você pode ser. É a sua fidelidade no pouco que te qualificará para o muito. Se você está servindo no anonimato, sirva com excelência, como para o Senhor. É no bastidor que Deus avalia o coração. Se você está no deserto da espera, use esse tempo para se aprofundar em Deus, para conhecer sua voz, para fortalecer sua intimidade com Ele. O erro de desprezar o processo nos enche de ansiedade e frustração, mas a compreensão do valor do processo nos enche de paz e confiança. Sabemos que Deus não está demorando, Ele está trabalhando, Ele não está nos esquecendo, Ele está nos preparando. E quando o tempo dele chegar, Ele mesmo nos colocará no palco, e estaremos prontas, não apenas para estar lá, mas para glorificar o seu nome com uma vida que foi provada e aprovada no fogo do processo. Mas mesmo quando estamos prontas, há um último erro, uma armadilha que pode colocar tudo a perder no momento da transição. O medo de deixar o que é familiar para trás. E é sobre essa barreira final que vamos tratar agora. E você receberá a chave para avançar com coragem para o seu destino. Chegamos, enfim, ao último erro crucial que precisamos expor e abandonar. Uma barreira que muitas vezes se ergue justamente quando estamos à beira de entrar em nosso chamado.
Depois de termos lidado com a autossuficiência, com a comparação e com a impaciência no processo, surge uma última e poderosa fortaleza: o erro do medo da transição, o apego paralisante ao que é conhecido e a recusa em abraçar o novo de Deus. Você já esteve nessa situação. Você sabe que Deus está te chamando para algo novo, um novo ministério, uma nova cidade, uma nova postura, uma nova fase da vida. Mas o medo do desconhecido, o conforto do familiar, te mantém presa onde você está. Essa paralisia é uma das armas mais eficazes do inimigo para neutralizar o seu chamado. Deus é um Deus de movimento, de progresso, de estações que se renovam. Ele nos chama para sair da terra da nossa parentela, como chamou Abraão. Ele nos chama para deixar as redes, como chamou os discípulos. Ele nos chama para esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão diante de nós, como ensinou Paulo, Filipenses 3,13. O chamado de Deus quase sempre envolve uma transição, uma saída do que é confortável e seguro para o que é desconhecido e dependente da fé. O erro reside em amar mais o nosso Egito, a nossa zona de conforto, mesmo que ela seja um lugar de escravidão sutil, do que a terra prometida que Deus tem para nós. Lembre-se do povo de Israel no deserto. Mesmo tendo sido libertos da escravidão com mão poderosa diante do primeiro obstáculo, da primeira dificuldade, o que eles diziam? Ah, se tivéssemos morrido no Egito! Lá tínhamos panelas de carne, pão com fartura. Êxodo 16:3. Eles idealizavam a escravidão familiar e temiam a liberdade desconhecida. Eles se apegaram ao passado e, por isso, muitos deles pereceram no deserto, nunca entrando na promessa. Mulher, qual é o seu Egito? Qual é a zona de conforto a qual você está se apegando e que está te impedindo de avançar para o seu chamado? É um relacionamento que você sabe que não agrada a Deus, mas que te oferece uma falsa segurança? É um emprego estável que está matando sua alma e seu propósito? É um círculo de amizades que te puxa para baixo, mas que você tem medo de deixar para não ficar sozinha? É um padrão de pensamento antigo e familiar, mesmo que seja destrutivo? Pare agora de romantizar a sua escravidão. Pare de permitir que o medo do futuro te mantenha acorrentada ao passado. O medo da transição sussurra mentiras em seus ouvidos. E se não der certo? E se você fracassar? E se for pior do que onde você está? Mas a fé responde a essas mentiras com a verdade da palavra de Deus. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deuteronômio 31:8. Billy Graham, em sua jornada, teve que fazer inúmeras transições de fé. Deixar a segurança de uma pequena igreja para se tornar um evangelista itinerante, enfrentar culturas e nações desconhecidas. Cada passo exigiu a coragem de deixar o conhecido para trás e abraçar o novo de Deus. Ele entendia que a fé não pode coexistir com o apego paralisante ao familiar. A transição é desconfortável por natureza. Ela exige que deixemos para trás rotinas, relacionamentos, seguranças. Ela nos lança em um lugar de total dependência de Deus, e é por isso que ela é tão essencial para o nosso chamado. É na transição que nossa fé é esticada. É na transição que aprendemos a confiar em Deus para nossa provisão diária. É na transição que descobrimos uma força e uma capacidade que não sabíamos que tínhamos, porque é a força e a capacidade dele operando em nós. O chamado de Deus está do outro lado do seu medo. A terra prometida está do outro lado do Jordão. Você precisa estar disposta a molhar os pés, a dar o passo de fé, a cortar as amarras com o passado, para poder entrar na plenitude do que Deus tem para você. Não se trata de imprudência. Trata-se de obediência à direção clara do Espírito Santo, mesmo que essa direção te assuste.
Então hoje eu te desafio a identificar as amarras do medo que te prendem ao familiar. Apresente-as a Deus em oração. Peça a Ele a coragem santa para cortar essas cordas. Lembre-se do que Ele fez por você no passado e confie que o mesmo Deus que te guiou até aqui te guiará no futuro. O erro de temer a transição é o último obstáculo que te impede de viver seu chamado. Pare agora de deixar o medo ditar suas decisões. Escolha a fé. Escolha a obediência. Escolha avançar para o novo de Deus. E ao fazer isso, você não apenas viverá seu chamado, mas se tornará um testemunho vivo do poder libertador de Deus. Uma verdade que vamos amarrar em nossa reflexão final. Ao dissecarmos estes 4 erros fundamentais, o erro da autossuficiência, o erro da comparação, o erro de desprezar o processo e o erro de temer a transição, começamos a perceber que todos eles, em sua essência, são facetas de um único e grande problema: a desobediência sutil, a recusa em confiar e depender radicalmente de Deus e de seus métodos. Não é uma desobediência rebelde e declarada, mas uma desobediência disfarçada de prudência, de admiração, de ambição ou de cautela. E é por isso que ela é tão perigosa. Pense nisso. A autossuficiência é a desobediência ao mandamento de confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. A comparação é a desobediência ao mandamento de amar o próximo como a si mesmo e de ser grato pelos dons que recebemos. Desprezar o processo é a desobediência ao mandamento de ter a paciência sua obra perfeita e de ser fiel no pouco. E temer a transição é a desobediência ao chamado para andar por fé e não por vista. Cada um desses erros nos mantém no controle, ou pelo menos com a ilusão de controle, e impede que Deus assuma o seu lugar de direito como Senhor absoluto de nossas vidas e de nossos chamados. O reverendo Billy Graham, ao longo de seu ministério, nunca se cansou de chamar as pessoas ao arrependimento, e o arrependimento não é apenas para o pecador que ainda não conhece a Cristo, é um estilo de vida para o crente. Arrepender-se significa mudar de mente, mudar de direção. E hoje, Deus está te chamando para se arrepender desses erros que têm paralisado o seu chamado. O caminho da libertação começa com o reconhecimento e a confissão. É preciso ter a coragem de olhar para dentro e dizer: Senhor, eu tenho sido autossuficiente, eu tenho me comparado, eu tenho sido impaciente, eu tenho tido medo, perdoa-me. A confissão humilde abre a porta para a graça de Deus fluir e começar a nos transformar. Depois da confissão, vem a renúncia. Você precisa tomar uma decisão consciente de renunciar a esses padrões de pensamento e comportamento. Renunciar à necessidade de controlar tudo. Renunciar ao hábito destrutivo de se comparar nas redes sociais. Renunciar à ansiedade sobre o futuro. Renunciar ao medo que te impede de obedecer. Essa renúncia é uma batalha diária, travada na arena da mente e do coração, mas é uma batalha que podemos vencer com as armas que Deus nos deu. E, finalmente, o caminho da libertação envolve a substituição. Não basta apenas esvaziar a casa, é preciso enchê-la com a presença e a verdade de Deus. Substitua a autossuficiência pela dependência diária, através da oração. Substitua a comparação pela gratidão e pela celebração dos outros. Substitua a impaciência pela confiança nos tempos de Deus e pela fidelidade no presente. Substitua o medo pela fé, alimentando sua mente com as promessas da palavra de Deus. Esta não é uma jornada que você faz sozinha. O Espírito Santo é o seu parceiro, seu auxiliador, seu fortalecedor. Ele é quem te convence do erro, quem te capacita a se arrepender e quem te enche com o poder de viver de uma nova maneira. A sua parte é a rendição, a obediência, a cooperação. A parte dele é a transformação sobrenatural. A mulher que aprende a identificar e a abandonar esses erros se torna um canal livre para o fluir do poder de Deus. Seu chamado
Antes estagnado e frustrado, começa a florescer de uma maneira que ela jamais imaginou ser possível. Ela deixa de ser uma represa de potencial bloqueado para se tornar um rio de água viva, trazendo vida e refrigério por onde passa. E o resultado final, como veremos em nosso encerramento, é uma vida que não apenas cumpre seu propósito, mas que glorifica a Deus de forma extraordinária. Minha amada irmã, chegamos ao final desta mensagem, mas eu creio que para muitas de vocês, este é apenas o começo de uma nova jornada. Uma jornada de libertação, de alinhamento, de florescimento no chamado que Deus tem para você. Nós expomos os erros que te impedem de viver esse chamado, a autossuficiência, a comparação, o desprezo pelo processo e o medo da transição. A palavra de Deus para você hoje é clara, é urgente, é um chamado em amor. Pare agora. Pare de tentar ser forte com suas próprias forças e se lance na força do Senhor. Pare de olhar para a vida e o chamado de outras mulheres e celebre a jornada única que Deus desenhou para você. Pare de amaldiçoar sua espera e seu deserto e comece a abraçar o processo de preparação de Deus. Pare de deixar o medo do desconhecido te paralisar e dê o passo de fé que Deus está te pedindo para dar. A decisão é sua. Você pode continuar no ciclo de frustração, andando em círculos, lamentando o chamado que nunca se cumpre. Ou você pode hoje, neste exato momento, tomar a decisão de se arrepender, de renunciar a esses erros e de se alinhar com a vontade e os métodos de Deus. O chamado de Deus para a sua vida é real, é poderoso, é urgente. O mundo precisa dos dons que Ele colocou em você. A sua família precisa da mulher de Deus que você foi criada para ser. A sua igreja precisa do seu serviço fiel. Há vidas que estão esperando para serem tocadas e transformadas através do seu testemunho. Não permita que esses erros continuem a te roubar o privilégio de ser usada por Deus. Como Billy Graham sempre concluía suas mensagens, o momento da decisão é agora. Não adie. Não dê desculpas. Apresente-se diante de Deus com um coração honesto e quebrantado. Confesse seus erros. Peça a Ele que te perdoe, que te purifique e que te encha com seu Espírito Santo para uma nova caminhada de obediência e fé. Lembre-se, o chamado de Deus não é um fardo pesado, mas um convite glorioso para participar de sua obra eterna. Ao abandonar os erros que te impedem, você não está perdendo nada. Você está ganhando tudo. Você está ganhando liberdade, propósito, alegria e a incrível aventura de viver a vida para a qual você foi criada. Que Deus a abençoe poderosamente enquanto você dá esse passo de fé. Se esta mensagem te confrontou e te abençoou, compartilhe-a com outra mulher que precisa desta libertação. E continue conosco nesta jornada de crescimento. Que a graça e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com você. Amém.